Indominus Rex, a híbrida que causou vários problemas no primeiro filme da saga. Porém, vou lhes dizer algumas curiosidades que talvez você não saiba, ou até mesmo que algumas questões que poucas pessoas quiseram falar sobre. Bom, não podemos negar que a Indominus Rex é uma criatura que muitos fãs mesmo acham muito parecido com o Giganotossauro. Bom, pelo menos o da vida real, né? Já que o terceiro filme vai retratar o Giganotossauro um pouco diferente do que a gente está acostumado. Meio que canonicamente o Giganotossauro que originou a Indominus Rex. Enfim. Apesar da Indominus Rex ser uma criatura extremamente inteligente, o Dr. Wu não sabia disso. Sim, ele não sabia ele sabia que ela era capaz de ter uma certa inteligência, mas não esperava que fosse tanta inteligência assim. Outra questão é que o Dr. Wu, muitos fãs acreditam que ele criou a Indominus Rex não apenas para ser uma atração, e sim para ser uma criatura teste para ver como seria um primeiro dinossauro híbrido para a luta ou para o exército. Resumindo, meio que ele fingiu ter criado uma criatura para atração, sendo que ele botou aspectos de um animal que fosse bem sucedido numa caçada, numa guerra, numa briga. Por isso que a Indominus Rex foi tão difícil de combater, pois era tudo questão de testes, mas isso eu não sei se isso é verdade ou se é apenas boato. Enfim, apesar da Indominus Rex ser uma criatura que pode se camuflar, muitos se perguntam se isso é uma coisa que é temporária, né? Bom, no filme parece que não é sempre que ela se camufla. Ela se camufla quando ela quer, obviamente. Porém, será que tem um determinado tempo que ela possa fazer isso? Será que não gasta energia? Ou talvez apenas seja uma forma de mostrar as emoções dela? Vai que, porque tem animais que fazem isso. Por exemplo, um polvo quando tá assustado, às vezes ele fica roxo. Acontece. A Indominus Rex é um dos maiores predadores na franquia. Sim, apenas perdendo para o Espinossauro. Ou seja, bom, atualmente, né, não sabemos qual vai ser o tamanho do Giganotossauro, mas atualmente a Indominus Rex é par a par entre o tamanho de um dos maiores dinossauros da franquia, atrás apenas do Espinossauro. Bom, a força bruta da Indominus Rex pode ter vindo herdado, na verdade, do Tyrannosaurus Rex, já que eles tinham uma força bruta descomunal, né? Outra coisa que vale dizer é que a Indominus Rex, apesar de ter um tamanho já grande no filme Jurassic World 1, ela era uma adolescente. Isso mesmo que você ouviu. Talvez você já soubesse disso, mas, acredite ou não, ela poderia crescer bem mais do que ela estava no filme. E ela já era bem grande. Será que ela conseguiria ultrapassar o Espinossauro? Bom, se você está curioso para saber qual era o tamanho dela realmente, acredita-se que ela poderia chegar ao seu tamanho máximo, 15 metros de altura. Pois é, bem maior do que era. Pois no filme ela só tinha 12 metros de altura, pessoal. Era uma adolescente ainda. E já era maior do que um T-Rex. Pois é. Outra característica é que a Indominus Rex, muitos se perguntam se ela conseguiria andar de 4 patas, como um Indoraptor da vida. Eu sinceramente acho isso pouco provável. Acredito sim que ela pode se apoiar nas patas, para se meio que, exemplo, se apoiar para tentar pegar alguma coisa, ou cheirar alguma coisa, ou sei lá, para rugir como ela faz. Mas andar de 4 patas eu acho um pouco improvável. Por que eu acho isso? Apesar dela andar, ela pode até andar um pouquinho, mas bem pouco, andar alguns passos de 4 patas. Mas acredito que seu enorme peso, nem seus braços enormes conseguem sustentar. E ela tem uma coxa e pernas fortes justamente para aguentar o seu peso. Justamente para aguentar o enorme peso. E acho que ela só não anda de 4 patas como o Indoraptor pelo simples motivo de ser bem mais pesada. Sim, seus braços são longos e fortes. Ela consegue apoiar
e até andar alguns passos, mas não é algo que ela faça sempre, pois isso provavelmente deve pesar e cansar ela. Por isso que a maior parte do filme a gente só vê ela bípede e não quadrúpede, né? Uma das armas mais letais da Indominus Rex, inegavelmente, é seus dentes, porém, ela tem, além dos seus dentes, ela tem suas garras e seus braços. Suas garras são extremamente grandes, herdadas do temido Tirinossauro. E acredite se quiser, essas armas fazem um enorme estrago e uma diferença enorme numa batalha. Foram esses braços que derrubaram a Rex na luta e quase a matou. E a força de mordida da Indominus Rex, quase falei Scorpius Rex de novo, perdão, é que ela tem, acho que a mordida dela é múltipla, tripla na verdade. Por que eu penso isso? Ela tem os principais atributos de mega predadores. Bom, Giganotossauro foi herdada pelo seu tamanho, mas outra força de mordida que ela tem é do Tiranossauro Rex e do Deinosuchus. O Deinosuchus era um dos maiores predadores da época e com certeza tinha uma força de mordida descomunal. Juntando isso com a de um Tiranossauro Rex, não é à toa que ela usa bastante sua mandíbula e acredito que ela quebraria o pescoço de um dinossauro facilmente. Essa pode falar que é capaz. Aprenda, Espino. Enfim. A Indominus Rex tem a resistência fora do comum. Como eu já disse, tem boatos que ela foi criada assim para a guerra, pois nenhum dos tiros do Owen, lá pro final, que era uma arma letal, fez muito efeito com ela. Apesar de ela sair um pouco ferida, não dá para ver muitos ferimentos de perfurações de balas, se vocês podem entender. Ou seja, a pele da Indominus Rex é tão grossa ao ponto de nem balas conseguirem penetrar. Isso é uma coisa curiosa. Ela já levou choque, já levou tiro e mesmo assim não saiu muito ferida, né? E não tô dizendo que nenhum dos tiros pegou, porque pegaram. Ela fugiu, mas um ou outro deve ter pego. E isso prova completamente que talvez a Indominus Rex tenha sido criado realmente para ser uma arma de guerra, só que manipulado. O que eu quero dizer com manipulado? Bom, simplesmente foi criado para uma guerra, mas foi dito que era para uma atração. Um plano que era para apenas ver como ela iria agir. Claro que se dissessem que era para uma guerra, não iriam criá-la ou até mesmo utilizá-la para alguma coisa. Então, melhor mentir do que explanar o segredo, não é? Não, eu tô falando do filme, tá, gente? Pelo amor de Deus, não sigam isso. Pelo amor de Deus, eu não tô falando pra vocês mentirem, não. Sejam sempre sinceros, enfim. A Indominus Rex tem um tamanho um pouquinho grande. Mas o que eu tô falando do tamanho dela? Uma coisa curiosa é que, apesar dela ser grande, ela é bem rápida. Ela é bem rapidinha, por sinal. A Indominus Rex é um dos animais que acredito que entre terópodes carnívoros é dos mais rápidos que tem. Eu acho que é mais rápido do que um Tiranossauro Rex, com certeza. Isso na franquia, tá, galera? A Indominus Rex, a principal arma dela é a inteligência, querendo ou não. Porque essa sua inteligência faz ela raciocinar e descobrir brechas onde seus inimigos talvez não soubessem que teriam ou que têm, como um anquilossauro, rasgando a sua pata e botando ele de cabeça para baixo e assim o matando. Um animal como a Indominus Rex consegue aguentar muitos danos e poucos predadores que existentes normais conseguem combater, nem mesmo um Tiranossauro conseguiu. E o Espinossauro conseguiria? Nunca vamos saber. Mas tem gente que acredita que sim, mas tem gente que acredita que não, pois da mesma forma que conseguiu derrubar um Tiranossauro Rex como a Rex, que é o maior tiranossauro que tem, muita gente acha que a Indominus Rex poderia até ter um esforço maior para lidar com o espinossauro, mas o resultado seria o mesmo. A morte do espinossauro será mais evidente. Muita gente acha que o espinossauro também é um híbrido, mas isso é um tema para outro vídeo. Agora, outra curiosidade. A Indominus Rex não era capaz de se reproduzir assexuadamente. Isso a gente não sabe, pois ela era única. Assim como a Scorpius Rex, ela teve DNA de alguns sapos. Então, provavelmente,
como ela era apenas uma adolescente, não viu necessidade de se reproduzir. E mesmo que ela conseguisse se reproduzir, eu acho que o comportamento dela seria mais ou menos como a da Scorpius. Apesar de sua inteligência, ela matou o próprio irmão, galera. Então, acredito que se ela tivesse um ovo, ela botaria em algum lugar. Mas, ou ela mataria, ou ela apenas ignoraria aquele ovo, né? Meio que ela não controlaria, iria controlar isso, já que é meio que uma necessidade, meio que é um animal que tem genes reprodutivos. Eu acho que isso é meio que, se ela visse necessidade de se reproduzir, ela teria um filhote. Mas o comportamento dela hostil não seria dos melhores, assim como foi a da Scorpius Rex. Tem gente que não acredita muito nisso, mas eu acredito sim, já que a Blue também vai acontecer isso provavelmente. Então, até com a Rex é possível, então acredito sim que a Indominus Rex também possa. Mas como ela era uma adolescente no filme, isso não aconteceu. Bom galera, tenho muita coisa para falar da Indominus Rex. Se vocês quiserem uma parte 2, eu vou fazer. Até mais.